Olá, que bom ter você novamente presente conosco para mais um estudo da Bíblia Sagrada. E o tema que nós vamos abordar hoje é o juízo. E para estudarmos esse tema, nós temos mais uma vez a presença do nosso querido pastor Marcelo, que é o pastor aqui da Igreja do Alto Moarama, pastor da Central e atende algumas outras igrejas também, né, pastor? O pastor é formado em teologia, tem pós-graduação em gestão estratégica, já foi professor de ensino religioso, a minha vozinha era professora de ensino religioso também. E muito bom ter o senhor aqui mais um dia conosco, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez participar desta série que está sendo muito proveitosa ao examinar textos importantíssimos da Bíblia Sagrada e hoje um assunto muito relevante que nós vamos estudar juntos. Muito bom. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo, nós podemos fazer uma oração? Fechem seus olhos. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigada porque mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, porque nós queremos aprender de Ti. Por favor, Senhor, envie o Teu Espírito Santo como nosso professor e como nosso ajudador. Que as nossas dúvidas sejam todas esclarecidas e sanadas. E que nós saiamos desse estudo com o coração cheio de alegria e de esperança. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pastor, primeira pergunta que eu tenho para o senhor hoje. O que Jesus ensinou sobre o juízo? Jesus ensinou que o juízo é real, que ele de fato vai acontecer. Inclusive, Jesus começa a citar coisas que serão analisadas no juízo. Haverá um dia em que Deus vai julgar ou realizar a sua obra de juízo, que eu quero lhe antecipar. Ela já está acontecendo. O juízo de Deus já começou. A hora do juízo é chegada. Esse é o ensinamento, por exemplo, do Apocalipse capítulo 14. Capítulo 14 fala para temer a Deus, dar glória a Deus, porque é chegada a hora do juízo. Mas especificamente um ensino de Jesus registrado na Bíblia sobre o juízo está em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus declarou o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Quando o texto bíblico fala sobre ser justificado, é o contrário de ser condenado. Então, as palavras que nós proferimos, elas são consideradas no juízo. As palavras que nós falamos com as pessoas ao nosso redor, elas podem nos condenar ou são palavras que ao invés de sermos condenados, nós seremos o contrário de condenados, na linguagem bíblica, justificados. Então Jesus está deixando bem claro que nós vamos dar contas diante de Deus no juízo, especialmente neste texto aqui em relação às nossas palavras. Então a gente tem que cuidar muito com as nossas palavras. Existem algumas palavras que ferem profundamente as pessoas. São palavras que agridem as pessoas, que doem às vezes mais tempo do que doeria uma agressão física. Nenhuma agressão deve ser justificada, e nem tampouco uma agressão por palavras. Nem tampouco uma questão por palavras, porque nós vamos prestar contas, daremos contas disso no juízo. Os Salmos e os Provérbios, eles falam muito sobre a língua, sobre o controle da boca. Tem um verso que fala: aquele que domina a sua língua domina o corpo inteiro. Então, às vezes, a língua é muito mais difícil de dominar do que qualquer outro membro do nosso corpo, né? Pastor, aqui a gente está ouvindo falar sobre as palavras, mas a Bíblia tem outros trechos que falam mais detalhes sobre o juízo? Sim, a Bíblia tem vários textos, várias porções das Escrituras falando sobre o juízo.
Esta que nós lemos é Jesus falando sobre o peso das palavras que serão levadas em consideração no juízo. Inclusive, você estava citando que muitos provérbios falam sobre o cuidado com as palavras. Eu quero deixar aqui uma recomendação de leitura para quem nos acompanha pela internet. Se você puder ler na Bíblia a carta de Tiago, você vai encontrar informações preciosas, importantíssimas sobre o cuidado com a língua. Especialmente no capítulo 3, tem algumas orientações muito fortes sobre o cuidado com a língua. Então leia na sua casa, se você puder ler, tome tempo, ler a carta de Tiago na sua Bíblia. E respondendo à pergunta sobre outras partes da Bíblia que falam sobre o juízo, eu quero mencionar Eclesiastes, o capítulo 12 e os versículos 13 e 14. Este texto eu queria que vocês prestassem muitíssima atenção, porque ele vai nos dar duas informações e nós vamos usar uma delas daqui a pouco. Ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quero sublinhar isso aqui. Guarda os seus mandamentos, obedeça aos mandamentos de Deus. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus destacou que as palavras seriam consideradas no juízo. Mas o ensinamento completo da Bíblia é que todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fizermos, todas as nossas ações, serão consideradas no juízo. Até aquilo que alguém pode achar que fez escondido. Eu fiz e ninguém viu. Eu fiz atrás dos muros e ninguém pôde contemplar. Mas Deus viu tudo. Então Deus vai trazer em juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam elas obras boas ou obras más. E eu quero ainda destacar um texto que concorda com o que Jesus ensinou, de que haverá, ou que já estou dizendo, com base em Apocalipse 14, o juízo já começou. O juízo é algo real e ninguém vai poder escapar disso. Todos vamos ser julgados por Deus. E para comprovar isso, eu quero ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, um texto importante que diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós, cada um de nós e cada uma de nossas obras será considerada, será analisada no juízo, que é um ensinamento real da Bíblia Sagrada. Tudo está sendo anotado, então? Exatamente. Na Bíblia, a Bíblia deixa muito claro de que há registros de nossas vidas no céu. Eu quero dar aqui exemplos de capítulos que falam sobre isso, que as pessoas vão poder consultar em casa. Por exemplo, o capítulo 20 do Apocalipse, lá no finalzinho ele vai falar sobre um livro que é chamado Livro da Vida. Em Daniel, no capítulo 7, em uma cena de juízo, nós temos os livros sendo abertos para uma cena de juízo. Existem vários livros de registro de nossas palavras e nossos atos, e tudo é considerado por Deus no juízo. Pastor, com esse pensamento, eu queria saber um pouco mais quais são as normas e os critérios para o juízo. O que é que Deus leva em conta quando ele vai julgar uma pessoa? Assim como um juiz aqui na terra, ele profere um julgamento, ele realiza um julgamento e aplica uma sentença com base em uma lei. Ele não faz simplesmente porque ele vai dar uma sentença de uma maneira e de outra maneira para uma pessoa que ele olhou com bons olhos e outra que ele olhou com maus olhos. Ele tem que julgar com base na lei. De igual forma, Deus tem o seu critério de julgamento, e esse critério também é a lei, mas é a lei de Deus. É a lei de Deus. Eu queria mostrar para vocês o texto da carta de Tiago, no capítulo 2, a carta que eu recomendei, Vamos ler aqui o capítulo 2, verso 10. Está escrito: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Perceba que, para você ser
aos olhos de Deus, um transgressor da lei, o único mandamento que você desobedeça, você já é considerado um transgressor da lei. Então ele diz, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, preste atenção nessa expressão. Ele está citando aqui alguns dos mandamentos da lei de Deus. Ele diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. É outro mandamento da lei de Deus. Ele diz, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Perceba que esses mandamentos, não matarás, não adulterarás, eles fazem parte da lei de Deus e as pessoas vão ser julgadas com base nesta lei de Deus que menciona o não matar, não adulterar. E essa lei na Bíblia é chamada de lei da liberdade. A gente às vezes acha que a lei de Deus é uma série de proibições, de restrições. Na verdade, é uma cerca de proteção para a gente viver a genuína liberdade. Há uma ilustração, alguém disse certa vez que uma locomotiva, ela tem liberdade de ir e vir, de cumprir o seu propósito, mas enquanto ela estiver nos trilhos. Porque se a locomotiva sair dos trilhos, ela não vai a lugar algum. De igual forma, Deus tem as suas leis, os trilhos, o rumo para a gente dar para a nossa vida, para a gente viver a verdadeira liberdade. Então, a lei de Deus na Bíblia, a lei que é o parâmetro, respondendo a sua pergunta, o critério do juízo, é chamado de lei da liberdade e nela estão alguns preceitos como não matarás e não adulterarás, que são alguns dos preceitos da lei de Deus. Excelente. Pastor, o senhor... Eu fiquei presa. Então, se a lei é a base, né, desse juízo, a gente precisa entender um pouquinho mais. O senhor já deu algumas orientações, mas o que o senhor consegue falar mais para nós sobre essa lei de Deus, sobre essa lei da liberdade? Bom, a lei da liberdade, ela é também conhecida como os 10 mandamentos. Esta lei, ela foi escrita pelo próprio Deus. O próprio Deus escreveu em tábuas de pedra e ele então entregou, e nós temos o registro na Bíblia dessas leis. Eu queria ler esta informação bíblica em Êxodo 31, versículo 18, tem essa informação bíblica de que Deus mesmo escreveu as tábuas da lei, também chamadas de tábuas do testemunho, tá bom? A lei de Deus. Está escrito assim, Êxodo 31, 18, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então foi o próprio Deus quem escreveu a lei da liberdade, que é também conhecida como os 10 mandamentos. E como nós lemos agora há pouco em Tiago, aquele que tropeça ou desobedece um só ponto, já é considerado culpado de todos, já é desobediente da lei. Então, eu queria ler para vocês aqui os 10 mandamentos, respondendo aqui o que a Laura disse, né? Para a gente explorar um pouco mais a questão dos mandamentos, a lei da liberdade. Eu quero convidar, se você tem uma Bíblia em casa, desejar acompanhar, ou pesquisar na internet, nas Bíblias que estão disponíveis online, ou se você tem um aplicativo de celular com Bíblia, pesquise Êxodo no capítulo 20. É o segundo livro da Bíblia. O capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos da lei de Deus, e eu vou ler aqui os 10 mandamentos. Então, esses mandamentos que o senhor vai ler, Deus escreveu com as próprias mãos, com o próprio dedo? Exatamente. Esta é a parte da Bíblia em que o próprio Deus, ele não designou isso para ninguém. Ele mesmo se encarregou de escrever e entregar pronto. Ele falou, está aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o padrão, esse aqui é o critério. Não tem erro, né? Não tem nenhuma dúvida em relação a essa questão, que é muitíssimo importante, porque esse é o padrão, critério que vai definir o destino eterno das pessoas. Lendo então os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. De acordo com a Bíblia, existe somente um Deus verdadeiro.
A Bíblia ensina que há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. É uma unidade de 3 pessoas coeternas, ou seja, que existe um com o outro desde sempre e sempre existirá. Esse é o Deus apresentado na Bíblia, que é o único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão ali para Deus é um texto escrito na língua hebraica, diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa é a expressão em hebraico. Ele diz: Bereshit bara Elohim. Elohim é a palavra para Deus, uma palavra plural, inclusive. Porque Deus, o único Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai é criador e é Deus. Jesus é criador e é Deus. O Espírito Santo é criador e é Deus. Inclusive, o Espírito Santo aparece nesse primeiro capítulo de Gênesis. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Estou citando aqui, mas nós estamos lendo o Êxodo capítulo 20. Então, o único Deus verdadeiro, o Deus criador, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não podemos ter outros deuses além desse. Esse é o único Deus da Bíblia. E ele diz o seguinte, verso 4 é o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Perceba que esse texto, que é o segundo mandamento, está em Êxodo 20, versículos 4 e 5. A adoração de imagens de escultura é condenada na lei de Deus. Uma pessoa que lê a Bíblia, ela nunca deveria adorar, ela nunca deveria dar culto a uma imagem de escultura. Eu sei que há pessoas que são muito sinceras, são pessoas devotas, são pessoas que aprenderam de uma determinada maneira, e eu sei que a gente às vezes vai carregando um pouco do aprendizado dos nossos antepassados, né? Às vezes passa de pai para filho, mas às vezes não passa a informação correta de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, por exemplo, uma pessoa sai de uma cidade, viaja para outra para prestar um culto para uma determinada imagem de escultura. Está errado de acordo com a Bíblia. A Bíblia deixa claro que nós não devemos ter essas imagens de escultura, e o texto diz: não as adorarás, nem lhes darás culto. Às vezes as pessoas cultuam caminhando longa distância, né? Com um compromisso com uma imagem. Alguns se curvam de joelhos diante de imagens, outros oram para imagens de escultura. De acordo com este, que é o segundo mandamento, está errado, e Deus vai levar isso em consideração no juízo, porque esta é a lei da liberdade, que é o critério, a norma do juízo. Vamos ser julgados de acordo com essa lei. O terceiro mandamento é o verso 7, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus é santo, e nós não podemos usar o nome de Deus de maneira negligente, de maneira inadequada. Algumas pessoas usam a expressão jurando pelo próprio Deus e estão dizendo mentiras. Isso é errado, de acordo com o terceiro mandamento. Nós não misturamos o que é sagrado com o que é comum, o que é às vezes até profano. O nome de Deus como o próprio Deus é sagrado. Esse é o terceiro mandamento. O quarto mandamento está no versículo 8, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse mandamento aqui, ele vai completar dizendo: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E ele dá uma razão para santificar o sábado. Ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba que neste mandamento, que requer a santificação do sábado, esse mandamento ele deixa muito claro que o 7º dia é o sábado.
e deve ser santificado. Santificar é separar para um propósito especial de relacionamento com Deus. Então, durante 6 dias eu cuido das atividades do cotidiano, eu realizo o meu trabalho, eu vou estudar, eu faço as minhas atividades do cotidiano 6 dias. Mas o 7º dia é diferente. É um dia exclusivo para o relacionamento com Deus, o sábado para santificar. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que Deus falou que é o sábado. Mas esse texto deixa claro. E algumas pessoas falam, mas o sábado não é o domingo que é o 7º dia? Não, o domingo é o primeiro dia da semana. Inclusive a própria semana já vai explicando. Domingo é o primeiro, né? E depois vem a segunda, é o 2º dia. A terça-feira, 3º dia. Quarta-feira, 4º dia. Quinta-feira, 5º dia. Sexta-feira, 6º dia. E o 7º dia é o sábado. O texto bíblico deixou bem claro que é um dia para santificar. E eu quero deixar aqui um comentário. Todos os mandamentos devem ser obedecidos, inclusive esse aqui. Porque às vezes existem algumas pessoas que começam a estudar a Bíblia e falam assim, não pode tomar o nome de Deus em vão. Realmente, não pode tomar o nome de Deus em vão. Não pode adorar imagem de escultura. Realmente, não pode adorar imagem de escultura. E o texto também ensina, não pode profanar o sábado ou deixar de santificar o sábado. O sábado é um dia para ser santificado, também é um mandamento e é norma para o juízo, é critério para o juízo. Ô pastor, e o senhor me corrija se eu estiver errada, mas de todos os dias da semana, o sábado é o único que está especificado na Bíblia, tanto a sua ordem, então o 7º, e o nome que nós conhecemos hoje, sábado. Então nós não temos referência a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e até mesmo eu acho que domingo não está citado. Estou errado? A Bíblia usa expressão para se referir aos dias da semana, ele diz no primeiro dia da semana para se referir ao domingo. Mas o sábado é uma expressão muito interessante, né? Porque faz uma menção explícita do 7º dia, mas o 7º dia é o sábado. É uma declaração explícita para que ninguém tenha a menor dúvida em relação ao dia a ser santificado, como um reconhecimento do Deus Criador. Você percebe que a razão aqui é porque Deus, ele criou todas as coisas, criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, e o próprio Deus deu o exemplo de como a gente fazer. Lá no livro chamado Gênesis, o capítulo 2, versículos 1 a 3, você vai encontrar lá o final da criação falando que o próprio Deus, ele abençoa o dia de sábado, ele santifica o dia de sábado. E aqui no mandamento, os outros geralmente começam dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Mas o mandamento do sábado, ele diz, lembra-te. Ele está lembrando porque esse mandamento existe desde a criação. Desde que Deus criou os céus e a terra, ele estabeleceu o sábado como um memorial de sua obra criadora. Ele é o Deus criador, o único Deus verdadeiro. Avançando para o 5º mandamento, esse mandamento, verso 12, diz, honra teu pai e tua mãe. E ele vai até explicar o porquê. Ele diz, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Existem mandamentos, orientações da Bíblia que têm explicação. E existem instruções da Bíblia que não têm explicação. Deus só diz, é isso que eu quero que você faça. E ele diz de maneira clara. Este é um mandamento com explicação. Se um filho honrar o pai e a mãe, ele vai viver mais para que se prolonguem os teus dias na terra. E a gente vê isso como algo dos nossos dias mesmo. Um filho que é obediente ao pai e à mãe, que ouve quando o pai e a mãe falam, isso não é amizade para você. Essa substância você não deve usar. Isso não faz bem para você. Esses filhos são os que vivem mais. Os outros, às vezes, se enveredam por maus caminhos. Alguns até se envolvem com crimes. Outros são assassinados por estarem envolvidos num cenário muito complicado de vida. Então, esse mandamento até explica o porquê. Mas o outro, no verso 13, que foi citado lá por Tiago, que nós lemos agora há pouco, ele diz, não matarás. Ponto. O outro, que é o verso 14, ele diz, não adulterarás. Ponto. Aqui, obviamente, a gente sabe das consequências, os desdobramentos. Quando uma pessoa adultera, vai provocar, por exemplo, um problema num casamento.
Mas Deus já deu a instrução para nós vivermos bem. Ele falou, não adulterarás. Se você quiser viver bem, obedeça o mandamento de Deus. E sabendo que tudo vai ser considerado lá no juízo. Continuando aqui, 8º mandamento, verso 15, não furtarás. Verso 16, que é o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o mandamento da veracidade. Precisamos dizer sempre a verdade. E o último mandamento, verso 17, é o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esse mandamento é o do contentamento. É melhor você ficar contente com o que você tem do que incontente, insatisfeito com aquilo que você ainda não recebeu. Então, esses são os 10 mandamentos, também conhecidos como a lei da liberdade, que são a norma, o critério do juízo. Pastor, enquanto o senhor falava, eu fiquei aqui com uma dúvida, né? Nós estamos fazendo esse estudo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qualquer Bíblia que eu pegar, os 10 mandamentos serão iguais? Sim, você pode pegar as Bíblias que traduzem adequadamente o texto original. Nesse caso aqui foi um texto escrito pelo próprio Deus e que chegou originalmente a nós na língua hebraica e traduzida para a língua portuguesa. Você pode ler isso na língua portuguesa, no inglês, no espanhol, você pode ler no hebraico, você pode ler em diferentes traduções, mas esse texto vai dizer exatamente a mesma coisa, os 10 mandamentos. Eles não mudam. E o próprio Deus deixou isso aqui bem especificado, ele mesmo fez questão de escrever e entregar. Muito bom, muito bom. E qual é o propósito dessa lei, pastor? O propósito da lei, ele é apresentado pelo apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos. Está no capítulo 7, verso 7, eu quero ler esse texto. Ele diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então perceba que a lei tem um papel de instrução. Quando a gente lê o 10º mandamento que falou não cobiçarás, a gente aprende que é errado cobiçar aos olhos de Deus, porque Deus deixou isso escrito em sua lei. O parâmetro está claramente revelado. Ainda em Romanos capítulo 3, verso 20, está dizendo assim, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Já explicamos que justificação é o contrário de condenação. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, mas ele vai explicar o papel da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como é que eu sei se eu estou pecando? Eu olho para a lei de Deus. Então eu sei o que Deus considera certo ou errado, o que é pecado, o que não é pecado, quando eu olho para a lei de Deus. A lei de Deus me mostra, me revela, me faz ter o conhecimento do que é pecado, do que é errado aos olhos de Deus. A gente acabou de ler os 10 mandamentos, né? E aí, às vezes, na hora que a gente olha para cá, a gente fala assim, uai, é fácil. Eu não estou fazendo nada dessas coisas aqui que estão condenadas, eu estou guardando o sábado, eu honro meu pai e minha mãe, eu sou muito grato pelo que eu tenho, eu não fico olhando para a grama do vizinho. E eu sempre gosto de lembrar que, às vezes, quando a gente se apega a essa pura lei aqui, a gente faz um checklist. E aí fica muito fácil ser cristão. E aí, às vezes, eu falo, não precisava nem tão de Jesus ter morrido, isso aqui eu conseguia fazer, não precisava me justificar nisso daqui, não. E eu gosto de lembrar do Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha fala assim, eu estou falando, lá na lei fala não matarás. Mas eu estou te falando que se você tiver raiva do seu irmão, se você tiver com ódio do seu irmão, você já matou ele no seu coração. Está falando para você não adulterar. Mas se você olhou para uma mulher ou para um homem de uma maneira indevida, você já pecou. Então, a gente tem que entender, de fato, a Bíblia como um todo e ver a expansão, né, desses mandamentos e ver que, de fato, a gente precisa de Deus. Porque muitas vezes a gente não fala assim, nossa, peraí que a pessoa fez um negócio, eu fiquei brava, agora eu vou ficar com raiva dela. Você já fica com raiva na hora, né? Então, a gente, de fato, precisa de todo esse sacrifício que foi feito.
E Laura, não é a guarda dos mandamentos que nos torna justos aos olhos de Deus. É isso que nós acabamos de ler e você está explicando aqui. Os mandamentos, eles são necessários para a obediência. Todos devem obedecer os mandamentos. Isso aqui é uma forma de facilitar, né? Inclusive, por exemplo, nós lemos aqui Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. O verso 13, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Perfeito. E ele fala para guardar os mandamentos porque Deus há de trazer em juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Esse é o ensinamento de Efésios capítulo 2, verso 8. Salvos pela graça mediante a fé. Mas a obediência à lei é importantíssima, porque nós vamos ser julgados com base nessa lei. E esta lei, na verdade, ela tende a nos encaminhar para sermos mais parecidos com Deus. Eu vou recomendar um texto que está em Romanos, no capítulo 13, verso 9. Este texto ele está dizendo assim, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por trás de cada mandamento existe uma expressão de amor do ser humano para com Deus ou de amor para com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos, eles enfatizam o amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, um reconhecimento do Criador. Esses mandamentos dizem respeito ao amor a Deus. Os outros mandamentos, eles dizem respeito ao amor ao próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. É uma relação vertical, amor a Deus e amor ao próximo. No fundo, a lei da liberdade, ela é uma lei de puro amor. Deus, que é amor, ele está nos ensinando a amar de verdade. É a lei do amor. E nós precisamos caminhar em direção a esses ensinamentos, que, mais uma vez, reitero, é o critério, a norma do juízo. Se você vai ser condenado ou justificado, o padrão é a lei de Deus. E se você tropeçar em um só ponto, repetindo o que Tiago disse, você já se tornou culpado de todos. Então é importante obedecer não a 9, não a 8, não a 7, mas aos 10, a todos os mandamentos da lei de Deus. Muito bom, pastor. E se a lei, nós comentamos aqui que ela vai revelar para nós o pecado, né, nos mostrar o que é pecado, essa lei de Deus, ela continua válida, considerando esse mundo de pecado que a gente vive aqui? Sim, ela é o critério de juízo e a lei de Deus continua válida. Vou citar apenas um texto, Romanos capítulo 3, verso 31, onde está escrito: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então alguém fala assim, não, mas eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Jesus Cristo, e aí eu estou desobrigado da lei. Está enganado, está errado. Todos nós precisamos obedecer à lei de Deus, por mais fé que uma pessoa tenha, ela precisa obedecer à lei de Deus. Ninguém está isento da lei de Deus. A lei de Deus não está anulada. Inclusive, algumas pessoas podem pensar assim, mas Jesus já veio, então não precisa mais guardar a lei. Pelo contrário, precisa e muito guardar a lei. Paulo escreveu isso aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu e deu essa mensagem, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei de Deus continua válida. Pastor, e Jesus também obedeceu os mandamentos da lei? Sim, Jesus obedeceu os mandamentos e nos encorajou a obedecer a todos os mandamentos
da lei de Deus, da palavra de Deus. Por exemplo, João capítulo 15, verso 10, está escrito assim, é Jesus falando, tá? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus guardou os mandamentos, ele disse que guardou os mandamentos, e essa é uma forma de estarmos envolvidos no amor de Deus e praticando o amor, porque é uma lei. A lei da liberdade é também a lei do amor. Além disso, há uma declaração muito séria de Jesus. Ele fez essa declaração, quero ler com você, no capítulo 5. É uma declaração importantíssima de Jesus. Jesus disse assim, ó, capítulo 5, verso 17 de Mateus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus foi obediente a toda a palavra de Deus. Eu não vim para revogar, para cancelar. Eu vim foi para cumprir. Eu vim para dar o sentido completo. Eu vim para dar um exemplo de conduta. Eu vim para cumprir tudo que de mim está escrito. E ele vai dizendo assim, ó, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E agora preste muita atenção no que ele vai dizer. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vou explicar a expressão de Jesus. Falando assim, ó, se você desobedecer, o considerado o mínimo, você não vai ser salvo. Mas se obedecer, se você seguir os mandamentos, aí sim, você é grande no reino dos céus. Então, a obediência a todos os mandamentos de Deus é importantíssima. E todos os mandamentos continuam válidos. O próprio Senhor Jesus ensinou, por sua própria vida, exemplo de conduta, a obedecer todos os mandamentos de Deus. Ele não veio para anular, ele não veio para revogar. Pelo contrário, ele está falando que é importante obedecer todos os mandamentos. Amém por isso. Bom, e como cristãos, nós somos imitadores de Cristo, né? Nós devemos seguir os passos de Jesus. Então, como ele cumpriu, assim nós devemos cumprir também os mandamentos, né? Muito obrigada, pastor, por mais uma presença aqui num estudo nosso. Que Deus te abençoe, abençoe o seu ministério, que o Senhor continue levando a verdade e ajudando tantas pessoas a aprender sobre Jesus. Amém. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui participando dessa série tão bonita, Aprender com Jesus é Tudo. Muito obrigada também a você que está aí participando do estudo conosco, estudando conosco nos nossos vários temas. Eu quero te convidar mais uma vez a seguir o nosso canal, a deixar aí o seu like, a compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas recebam essa mensagem de esperança e de alegria. E muito obrigada pela tua presença. Nós te esperaremos no próximo estudo. O próximo estudo está super bom. A gente leu aqui os mandamentos e nós vamos entrar em um mandamento muito especial e aprender um pouco mais sobre ele com mais detalhes. Nós te aguardamos. Pastor, o senhor poderia, por favor, fazer uma oração para nós finalizarmos esse estudo? Vamos orar. Pai Celestial, hoje estudamos sobre a lei da liberdade, a lei que ensina amor a Deus e amor ao próximo, os 10 mandamentos. A lei que é o padrão ou norma do juízo que já começou. E nós queremos obedecer a todos os mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.